Olá, 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 meus amigos do PCI Concursos, mais um bloco para estudarmos o nosso direito processual civil, nossa matéria importantíssima, nossa matéria relevante. E nesse bloco, o professor De Luca falará com vocês sobre o cumprimento das sentenças condenatórias em obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa. A coisa que nós estamos falando agora é da entrega de determinado objeto, determinado de algo. Não é mais a coisa julgada que nós tanto estudamos, tanto falamos. Deixa eu me apresentar para começar nossos estudos. Deixo aqui para vocês minhas redes sociais, meus contatos. Se você quiser falar comigo no Instagram, @profguilherme, meu e-mail, WhatsApp, Facebook, tudo aí disponível para nós mantermos essa proximidade, essa facilidade de comunicar. O professor da videoaula é um professor real também, ele está aqui, ele não é virtualizado, tem gente que acha que a gente não existe. Existe sim, gente. Professor maluco quanto vocês também. Mesmas coisas erradas, coisas boas, certas, tudo igual, nada muda. Por isso que eu gosto de passar esse contato, pra gente ter essa proximidade, pra tirar dúvidas, esclarecer os pontos. E quem me segue no Instagram, passando concurso do dia pra noite. Fechado? Nesse nosso objeto de estudo, na nossa aula de hoje, que nós vamos tratar, que nós vamos estudar bastante, é interessante nós falarmos desse cumprimento nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa. Não havendo cumprimento voluntário da obrigação, cabe ao juiz determinar as medidas consideradas como medidas coercitivas ou até mesmo de subrogação necessária para que aconteça a satisfação do crédito que nós estamos falando. Se a obrigação ela for fungível, o juiz ele pode determinar dois tipos de medidas. Agora, se a obrigação ela for infungível, apenas as medidas coercitivas, já que a obrigação ela não poderá ser prestada por terceiro. É um caso excepcional. Os principais meios de coerção, que você vai fazer uma leitura para o seu artigo, para o seu estudo, estão previstos nos artigos 536, deixa eu colocar aqui para vocês. O parágrafo que você vai fazer é o parágrafo 1º do CPC. Vai fazer a leitura dele. Não havendo cumprimento específico da obrigação ou de providência, que no caso assegure o resultado equivalente que nós estamos tratando, e também nas situações onde forem infrutíferas as medidas determinadas, ou no caso de existir requerimento do credor, haverá a conversão em perdas e danos, prosseguindo-se, portanto, nas formas previstas nos artigos 523 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Certinho? Vamos dar andamento e verificar a questão que envolve justamente o cumprimento de sentenças condenatórias ao pagamento de quantia certa contra devedor solvente. Qual é o procedimento que nós podemos utilizar? Pois bem, o procedimento ele vem regulamentado, conforme eu mencionei nos artigos ali, no slide para vocês, nos artigos 523 e seguintes, mas naquilo que não for incompatível, aplicam as regras do livro 2 da parte especial do CPC, como por exemplo as relativas à penhora e avaliação. E De Luca, quando que acontece o início do cumprimento da nossa sentença? Pois bem, para que comece a cumprir a nossa sentença, para que de fato ela seja cumprida, são dois os requisitos fundamentais do cumprimento da mesma. O primeiro, o título executivo judicial, e o segundo, inadimplemento do devedor. Uma vez que você tenha constituído esse título, manda a lei, manda a nossa norma jurídica processual, a requerimento do exequente, seja dado ao devedor um prazo de 15 dias. Para que o devedor vai fazer? Para que ele efetue de modo voluntário o pagamento. Então, pense o seguinte, você está devendo, a lei ela vai te conceder 15 dias para que você efetue isso. Se você fizer o pagamento, nem sequer nós daremos início à fase de execução do nosso processo. Por quê? Porque houve a satisfação da obrigação. Cumpriu-se, extinguiu-se a obrigação. Agora, se você deu calote, se você ficou inerte nesses 15 dias, se você não quis nem saber de nada, aí, obviamente, nós daremos início à fase de cumprimento de sentença. E nessa fase de cumprimento de sentença, o que vai acontecer? A expedição do mandado de
penhora e avaliação. Olha só, vou falar bastante informações para vocês, vou trazer bastante dados. Então, o que você puder registrar, fazer as observações, vai fazendo. Se perdeu alguma parte, volta no vídeo, assiste de novo, porque é bem importante essa temática. Ainda no que tange o montante da condenação, esse montante ele será acrescido de multa de 10% do débito. Por quê? Porque você está devendo. Aí, obviamente, cabe ao credor da iniciativa, ele dar início a essa fase de cumprimento. Logo, é o credor. Obviamente que no devedor vai se manter inerte, ele não quer nem saber, ele não vai iniciar a execução. É óbvio, é lógico que seja papel do credor dar esse início. Portanto, basta ao credor, nessa situação, ele apresentar uma petição requerendo a intimação do devedor para que ele pague o débito. Esse pagamento, relembrando para vocês, acontecerá no prazo de 15 dias. E se não pagar no prazo de 15 dias, terá início o fase do cumprimento da sentença, expedindo-se o mandado de penhora e avaliação. Não se trata, atenção, de uma mera petição inicial, que tenha que preencher os requisitos do 319 do CPC. Lembra que nós falamos dos requisitos do nosso processo, da petição inicial previstos lá? Não bastam só esses requisitos, porque não haverá um novo processo. Então é esse o ponto que você tem que chamar a atenção aqui, que você tem que levar em consideração. Professor, tem honorários advocatícios nessa fase do nosso processo? Tem honorários advocatícios nesse momento? Pois bem, quando nós falarmos do cumprimento da sentença, eu quero que você fique ligado que serão devidos novos honorários ao advogado, relacionados a essa fase. E esses honorários, eles não irão se confundir com aqueles que foram fixados na fase condenatória. Olha, para o advogado isso é bom, porque ele vai trabalhar 2 vezes, ele terá 2 honorários, evidentemente. No que tange essa questão, no que tange esse ponto, a matéria ela é objeto de súmula do nosso Superior Tribunal de Justiça, nosso STJ. A súmula 517 diz o seguinte, que são devidos os honorários advocatícios no cumprimento da sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Ainda no que diz respeito a essa matéria, vale lembrar que o artigo 523, parágrafo 1º do nosso CPC, ele estabelece que, iniciado o cumprimento da sentença, o débito ele será acrescido de honorários advocatícios de 10%. Por quê? É justamente a multa, a penalidade que se impõe ao devedor, porque ele não pagou de forma espontânea aquilo que devia, tendo que se promover a execução. Assim, diante da determinação legal, quando nós falarmos de honorários na fase de execução, eles nem sequer precisam ser fixados pelo juiz. Por quê? O exequente ele já deverá acrescentar aos cálculos do débito. É espontâneo, é implícito essa questão, já é devido automaticamente. Esses honorários advocatícios, eles serão devidos no mesmo montante, ainda que se trate de cumprimento provisório da sentença. Artigo 520, parágrafo 2º do nosso CPC. Esse dispositivo que você vai fazer a leitura. Agora, se houver a impugnação, porém, só serão então possíveis os honorários advocatícios em caso de acolhimento dessa, tais como, por exemplo, a extinção da execução, nos mesmos moldes do artigo da súmula 519, não a 517, mas a súmula 519 do STJ. Pessoal, muito embora nós tratamos numa matéria que ela trata de uma temática que parece ser, absurda, esse assunto ele é muito simples. Vale a pena você fazer uma leitura e uma revisada. Tanto que o nosso bloco vai ser o menor bloco de aula. E, se você pegar as grandes doutrinas, os grandes manuais de processo civil, você verificará que essa temática ela é absurdamente pequena. Sim, então vale a pena você fazer a leitura, vale a pena você fazer uma revisada. Quero recapitular para vocês só para a gente fechar o bloco com chave de ouro. Quando nós falarmos então nesse cumprimento de sentença, obviamente que elas vão dizer elas dizem respeito às obrigações de fazer,
não fazer entrega de coisa. Não houve o cumprimento voluntário da sentença por parte do devedor, o juiz ele determina as medidas coercitivas ou subrogações necessárias para que se cumpra a obrigação. É isso que acontece. Os meios de coerção, artigo 536, parágrafo 1º do CPC. Não havendo cumprimento específico das obrigações, o que vai acontecer? Tomaremos as medidas determinadas para que satisfaça a obrigação do credor. E, obviamente, nós tendo esse cumprimento, artigo 523 e seguintes tratarão de como proceder com os mesmos. O início do cumprimento da sentença. Nós temos que ter o título executivo, obviamente judicial, e inadimplemento do devedor. Constituído o título, o que acontece? Nós teremos um prazo de 15 dias para que o devedor se manifeste, para que ele pague de modo voluntário. Se não pagar dentro dos 15 dias, inicia-se a execução. E nessa fase, obviamente, teremos um acréscimo. Nós teremos uma multa de 10% em cima do débito, em razão da execução. Esses são os principais pontos que eu gostaria de abordar com vocês, que eu gostaria de tratar com vocês. E, por favor, faça uma revisãozinha, uma temática gostosa e densa. Mais uma vez, eu agradeço sua atenção, agradeço o seu apoio, agradeço sua disponibilidade em querer entender essa matéria. Conte sempre comigo, conte com as nossas aulas e estarei aqui, esperando você para aquilo que precisar, para aquilo que você quiser. Juntos, seremos mais fortes, obviamente. E o objetivo é o seu sucesso. Conte comigo e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!